Olá, seja muito bem-vindo. Muito prazer, meu nome é Rafaela Kimberly, eu sou Master Coach de carreira e analista de perfil comportamental e recebi um convite para estar aqui dando essa aula para vocês sobre sonhos, metas e ação. Porque de nada adianta nós sermos movidos por sonhos se nós não colocarmos ele em prática. Então, quero agradecer de antemão aí o convite e dizer que eu estou muito lisonjeada e que é um assunto que eu amo falar. Afinal de contas, toda a minha carreira é baseada em sonhos, em visualização, em planejamento, em metas e principalmente em tarefas diárias que me colocam todos os dias um pouquinho mais próximo de realizar os meus objetivos. Então, quero agradecer a todos vocês e desejar que essa aula seja uma aula de muito insight, de muita consciência, mas principalmente de muita decisão e ação, porque é disso que a gente precisa para tirar as nossas metas do papel, para transformar os nossos sonhos em metas e para agir, porque sem ação nós não chegamos em lugar nenhum. Então, vamos lá, vamos começar. Gostaria de perguntar hoje o quanto você se sente no piloto automático da vida. Então, a gente vem aí de uma pandemia, né, de muita instabilidade emocional, muita instabilidade econômica, e muita gente se coloca nessa posição de piloto automático, fazendo, mas muitas vezes nem tendo consciência de tudo aquilo que está fazendo. E o que acontece quando a gente se coloca nesse piloto automático? Nós nos colocamos, a gente acaba deixando os nossos sonhos para um segundo plano, a gente acaba deixando as nossas metas para depois e vive um dia após o outro ali, incansavelmente, fazendo simplesmente o básico, fazendo aquilo que de mais básico a gente poderia estar fazendo. E quando a gente está no piloto automático, é o mesmo que estar na zona de conforto. Então, é o mesmo que a gente está procrastinando, deixando para depois coisas que a gente poderia estar trabalhando aqui e agora. Então, o quanto hoje você se percebe nesse piloto automático, o quanto hoje você se percebe adiando aquilo que você poderia estar fazendo, o quanto hoje você se percebe deixando para depois sonhos que talvez você já pudesse colocar no seu planejamento, já pudesse colocar na sua vida, já pudesse colocar como tarefa diária para alcançar. Quando a gente fala de carreira, de empreendedorismo, é importante pensar que coisas que a gente achava que estava muito distante, muitas vezes está mais perto do que a gente imagina. Muitas vezes está mais próximo de se realizar do que a gente um dia esperou. Mas isso só é possível se nós colocarmos no nosso plano de ação, se nós trouxermos para a nossa realidade e se a gente agir. Então, é importante a gente identificar se nós estamos nesse piloto automático ou se nós estamos no controle da nossa vida, fazendo aquilo que a gente tem que fazer todos os dias, agindo, indo atrás de sonho após sonho, sabendo qual que é o primeiro, qual que é a prioridade, qual que não é. Então, isso é importante a gente pensar. E quando a gente se percebe em meio a essa pandemia e vem logo em seguida uma negatividade, né? Nós não temos certeza de quando vai acabar, não temos certeza da eficácia da vacina, não sabemos quando que todo esse distanciamento social vai passar, quando que a gente vai poder aglomerar de novo, enfim. A pandemia, ela traz essa instabilidade, com ela a negatividade. Só que quando a gente passa para essa posição de negatividade, a gente acaba afastando os nossos sonhos. Então, é importante pensar que todas as vezes que a gente se coloca positivo diante da situação, todas as vezes que a gente busca olhar com um olhar positivo para tudo de ruim que vem acontecendo, a gente muda o nosso mindset, tira ele da escassez e traz ele para a abundância. E sonhos está muito relacionado com a abundância. Afinal de contas, sonhar é o que nos mantém vivo. Então, se hoje você não tem sonhos, se hoje você não se imagina indo além daquilo que você vive, se você não se imagina alcançando coisas muitas vezes inimagináveis, possivelmente você está sobrevivendo. Porque sonhar é aquilo que nos mantém vivo. E a gente precisa ter muito cuidado e muita consciência relacionado a isso. Então, Rafa, o que tem de errado eu não sonhar? Não tem nada de errado, mas entende que você vai viver o básico, entende que você vai viver somente aquilo ali, que você não vai para algo, para
Você entende que você não vai ir além disso, que você não vai alcançar mais? Porque a partir do momento que você não sonha com coisas melhores, a partir do momento em que você não se imagina melhor, você acaba aceitando aquilo ali que você tem. Então, o problema está aí, de você viver o básico, viver a mesmice, viver só aquilo ali, sendo que você pode chegar cada dia mais longe. É só a gente pensar nos grandes players do mercado, a maioria deles sonharam estar onde eles estão. A maioria deles planejaram estar onde eles estão. Então, dia após dia, é como se os nossos sonhos a gente fosse subir numa escada para realizar eles cada dia que passa. Então, eu costumo falar que sonhar é o que nos mantém vivo, porque dia após dia a gente quer mais coisas, a gente quer estar melhor, a gente quer alcançar mais, então a gente quer crescer. E quando eu falo sonhar, eu não estou falando sonhar somente em coisas materiais, mas talvez em prosperidade na família, em saúde, em melhorar o seu relacionamento interpessoal, enfim. Sonhar, ele vai além, ele abrange todas as esferas da nossa vida. Eu costumo falar que o não a gente já tem, que a gente precisa ir em busca do nosso sim. E é essa referência que o sonho tem para a Rafaela. Então, eu já tenho o meu não. Lá atrás, antes de eu empreender, eu já tinha o meu não. Porque eu já trabalhava como CLT, já era um desafio muito grande, eu já tinha várias crenças limitantes, eu não tinha condições financeiras, enfim, eu tinha vários não. Então, todas as vezes que eu sonho, eu estou buscando o meu sim. Então, o meu sonho era empreender. O que eu fiz? Eu transformei isso em meta, a gente vai ver daqui a pouquinho, e eu estabeleci tarefas, ações que me colocariam mais perto dessa meta. Então, eu fui em busca do meu sim. Qual é o sim que você precisa buscar hoje? Qual é o sim que você precisa dizer para você, para que você possa alcançar? O que você precisa falar para você, para que você possa alcançar hoje o seu sim? O que te impede hoje de ir em busca do seu sim? O não você já tem, vai em busca do seu sim. E aí, no processo de coaching, eu sempre começo com os meus clientes trazendo essa ferramenta, que é o Dream List, que é a lista dos sonhos. Tem alguns clientes que eles têm bastante sonhos, ultrapassa 10, mas eu tenho clientes que chegam no escritório com 2, 3 sonhos. E qual que é o problema disso, Rafa? O problema é que se eu posso sonhar em todas as esferas da minha vida, por que eu vou ter apenas 3 sonhos? Cara, eu posso ter muito mais sonho do que eu imagino. Eu posso ir muito além do que eu me planejo. Então, é importante você pensar nesse sentido. Quais são os seus 10 sonhos? É se casar, é ter sua casa, é ter filhos, é poder viajar, é empreender, é vender o seu curso online, é se posicionar digitalmente, é se tornar autoridade na sua área, é ter uma família próspera, com saúde, é estar mais perto do seu espiritual. Qual é o seu sonho? E aí eu deixo para você pausar essa aula agora, tá? Eu quero que você pause essa aula e eu quero que você escreva a sua lista dos sonhos. Rafa, por que isso é importante? Porque mais adiante a gente vai utilizar esses sonhos, tá? Para que a gente possa transformá-los em meta. Então, eu quero que nesse momento você pause essa aula, pegue papel e caneta e você anote quais são os seus sonhos. Bom, já anotou os seus sonhos e agora eu quero te levar a uma reflexão. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Gente, eu não sei de quem é essa frase, eu uso ela há 1000 anos, eu já pesquisei e eu não achei. Então, se algum de vocês souber de quem é essa frase, manda para mim que eu vou me corrigir em todas as minhas publicações, porque eu não achei o autor dessa frase. Mas ela faz muito sentido para mim. Por que eu vou sonhar com uma casa pequena se eu posso sonhar com uma mansão? Por que eu vou sonhar com uma empresa pequena se eu posso sonhar com uma empresa com muitos colaboradores? Por que eu vou sonhar viajar aqui numa cidadezinha vizinha se eu posso sonhar viajar para fora do país? Então, lembra, quando a gente sai da margem da escassez, da nossa mentalidade, a gente vai para a margem da abundância, a gente entende que só o que impede a gente de sonhar mais é a nossa mentalidade. Então, eu desejo que hoje que você possa sonhar mais. Eu desejo que você possa sonhar grande, porque sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho e você merece coisas extraordinárias.
Então, eu quero mais uma vez que você pause esse vídeo, que você vá lá na sua lista dos sonhos e que você olhe no que você sonhou pouco. Você sonha em ter um salário de 5 mil reais, sendo que você pode ganhar 10, 15, 20, 30 mil reais. Você sonha em só casar, sendo que você pode ter um casamento próspero, abundante, de carinho, respeito, amor, fidelidade. O que é que você está sonhando pequeno, que você pode sonhar grande? Então, pausa o vídeo, volta lá na sua Dream List e muda os seus sonhos. Sonhe grande, saia da margem da escassez e vá para a margem da abundância. E aí, partimos do sonho para um termo que eu acho extremamente importante, que fez todo o sentido na minha vida, que é a visão positiva de futuro. Que é a gente poder levar esses sonhos para o campo da imaginação, para o campo da visualização. De nada adianta eu ter sonhos se eu não me imagino nessa situação, se eu não me vejo nessa situação. E aí, é importante lembrar que as pessoas de sucesso, elas sabem muito bem onde elas querem chegar. Quando você escuta alguém falar que quer ter uma empresa, ela sabe como que ela quer que essa empresa seja, ela sabe qual que é a fachada dessa empresa, ela sabe quantas pessoas ela quer que tenha, ela sabe qual vai ser o layout da arquitetura, ela sabe qual é o nome, ela sabe tudo. Por quê? Porque ela tem uma visão positiva de futuro, uma visão muito clara de futuro. E essa visão positiva de futuro, ela ajuda a gente a fortalecer as nossas crenças. Então, quando a gente passa a se imaginar realizando os nossos sonhos, a gente tira as crenças limitantes do nosso caminho e a gente traz crenças fortalecedoras. Eu vou dar um exemplo para vocês. Inclusive, a minha primeira palestra foi no Next. Meu primeiro treinamento, a minha primeira palestra e meu primeiro treinamento foi no Next. E no treinamento, 8 meses antes, eu fiz o exercício do Dream List e da visão positiva de futuro, onde eu desenhei algumas das minhas metas para aquele ano. E eu coloquei que eu faria o meu primeiro treinamento em Maringá com um blazer mostarda. E eu desenhei, eu escrevi aquilo ali para que aquilo ficasse gravado. Passou-se meses, o desenho ficou guardado e tudo mais. Quando eu fui comprar uma roupa, o treinamento aconteceria no fim de semana, eu fui comprar uma roupa na quarta, e eu não estava um calor, né? Maringá, dezembro, foi dia 8 de dezembro, dia 7 de dezembro, meu treinamento de 2019, e eu não encontrava, né? Claro que eu não ia conseguir dar um treinamento de 8 horas com um blazer mostarda, só se o ar-condicionado tivesse no menos 5, né? E aí, procurando, eu encontrei uma camisa mostarda. Eu vou colocar a foto para vocês no final, para que vocês vejam. O que eu quero dizer com tudo isso? Coincidência ou não, mas eu desenhei aquilo. Eu visualizei. E quando eu fiz a minha visualização positiva de futuro, há 8 meses antes do meu treinamento, eu não tinha condições nenhuma de ministrar treinamento. Eu não tinha sabedoria, eu não tinha conhecimento para isso, mas eu me preparei. Então, naquele momento, eu me imaginei, eu me visualizei realizando aquilo. Então, pessoas de sucesso sabem muito bem aonde elas querem chegar. E com essa visualização, eu estimulei crenças fortalecedoras através da minha comunicação verbal e corporal, através do meu pensamento e do meu sentimento. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre crença, eu vou te indicar lá no meu perfil do Instagram ou no meu canal do YouTube, que tem muito conteúdo sobre isso, tá? Você vai entender melhor sobre isso. Tudo aquilo que eu falo, eu gero um pensamento, um sentimento e se torna uma crença. Então, se eu comunico coisas boas, eu gero sentimentos bons, pensamentos bons e crenças fortalecedoras. Agora, se eu comunico coisa ruim, eu gero pensamento ruim, sentimento ruim e crenças limitantes. Então, é importante você ter isso. E a visualização positiva de futuro, ela vem nesse sentido, de você visualizar aquilo que você quer de bom para o seu futuro. E aí eu vou além, porque quem trouxe esse termo para a nossa realidade foi o Viktor Frankl. Ele é criador da logoterapia. E em 1980 e pouco, em 1890 e pouco, desculpa, ele ficou lá num campo de concentração na Alemanha. E ele ficou por anos nesse campo de concentração na guerra. E durante todos os anos que ele esteve nesse campo de concentração, ele desenvolveu uma pesquisa.
ele passou a analisar quem eram as pessoas que sobreviviam a esse campo de concentração. Isso ele fala no livro A Busca de Sentido, tá? Que todas as pessoas que sobreviviam ao campo de concentração eram pessoas que tinham uma visão positiva de futuro, que planejavam reencontrar suas famílias, seus filhos, que diziam o que iam fazer depois dali, que traziam isso como consciência naquele momento, tá? Para agregar ainda mais como se fosse uma motivação para permanecer vivo, para passar por todo aquele momento, por batalhar por tudo aquilo. Então, ele traz a visão positiva de futuro depois nesse livro, Em Busca de Sentido. É um livro que eu indico, tá, gente? E ele fala que as pessoas que sobreviveram ao campo de concentração eram pessoas que tinham visão positiva de futuro. O que eu quero dizer com tudo isso? Que quando a gente estabelece os nossos sonhos e a gente tem essa visão positiva de futuro, a gente vai para um outro nível, a gente vai para um outro patamar. Por quê? Porque eu sei todos os dias pelo que eu estou acordando. Eu sei todos os dias por que eu trabalho tanto que eu trabalho, por que eu me dedico, por que eu estudo, por que eu faço tudo que eu faço. Porque eu tenho sonhos, eu tenho uma visão positiva de futuro e eu sei muito bem onde eu quero chegar. Então, traga isso para a sua realidade. E aí eu quero te convidar a construir essa visão positiva de futuro. Nesse momento, eu quero que você mais uma vez pause o vídeo e que você desenhe, pegue uma folha sulfite, que você desenhe esses sonhos que você colocou no papel. Eu quero que você traga detalhes, riqueza de detalhes como cor, textura, lugar, dia, mês, ano, tudo que você puder trazer. A roupa que você vai estar, quem é a pessoa que vai estar com você, quantas pessoas vão estar. Traga isso neste primeiro momento como desenho, tá? Como desenho. E desenha mesmo. Não precisa ficar bonito, ninguém vai ver o seu desenho. O mais importante é que a sua mente entenda que você está construindo a sua visão positiva de futuro. E no próximo momento, como tarefa para casa, eu quero que você construa o seu mural da vida extraordinária, tá? Esse mural, ele precisa reunir imagens, não pode ser foto sua, tá? Imagens. Então, por exemplo, Rafa, eu quero pesar 60 quilos. Então, você vai pegar uma imagem de uma pessoa que pesa aproximadamente 60 quilos e você vai colocar nesse mural da vida extraordinária. Rafa, eu quero ir para Disney. Então, você vai pegar foto de uma pessoa que foi para Disney e você vai colocar no seu mural da vida extraordinária. Rafa, eu quero ter o carro X. Você vai pegar isso. Eu uso muito o Pinterest para poder selecionar essas imagens para poder montar o meu mural da vida extraordinária. Vou mostrar para vocês aqui no final o meu mural, para que vocês se inspirem. Mas nesse primeiro momento, para o vídeo e desenhe a sua visão positiva de futuro. Para casa, monte o seu mural da vida extraordinária e me marque. Eu quero que você me mande ou por direct ou por WhatsApp, ou que você me marque nos stories, porque eu quero ver, eu quero poder profetizar no mural da sua vida que todos aqueles sonhos vão se realizar. Então, por favor, compartilhem comigo o mural da vida extraordinária de vocês, vai ser incrível para mim. Bom, a realização de uma meta, de um objetivo, ela acontece em 4 estágios. O primeiro estágio é o sonho. Então, é a gente sonhar. É o início de tudo. Sonhar em empreender, sonhar em comprar nossa casa, sonhar em casar, sonhar em ter filhos. O segundo passo é a visualização, porque é através da visualização que você vai trazer crenças fortalecedoras, gerando uma comunicação positiva, um pensamento positivo e um sentimento positivo relacionado a tudo aquilo. Terceiro passo é estabelecer as suas metas. E quando a gente fala de meta, existem 5 características para que elas se tornem neurologicamente corretas, tá? Então, a gente costuma chamar no coaching de metas SMART. Então, o que as suas metas precisam ter? Ela precisa ser específica. Então, vamos lá, vamos pensar numa meta. Então, vamos pensar aí que você quer casar. Beleza. Então, casar. Com quem você quer casar? Isso é importante. Como você quer casar? Em que lugar você quer casar? Traga essa riqueza de detalhes. Toda mulher, quando deseja casar, ela já sabe como que ela quer. Então, por exemplo, eu quero muito casar na catedral. Eu quero muito ter só uma recepção. De lá eu vou sair para minha lua de mel. Então, todas as vezes que eu estabeleço essa meta, que eu trago essa meta para minha vida, eu sempre trago ela com esses detalhes, com essa especificidade. Então, dê detalhes para sua meta. Carro, qual cor, qual marca, qual ano, qual motor, o que você puder trazer.
beleza? Ela precisa ser mensurável. Então, você precisa. Então, eu quero casar em 2025. Então, eu preciso ir mensurando. Conheci uma pessoa, fiquei noiva. Quero comprar um carro ano que vem. Comecei a guardar dinheiro. Já estou vendo o carro. Não, fiz test drive. Então, você precisa ir mensurando para que você possa estar cada vez mais perto dessa meta. Alcançável, porque se você tem hoje um Fusca, você quer ir para uma BMW, é importante você pensar que existe um processo muito grande até você chegar lá. Então, é legal que tenha uma meta intermediária para que isso se torne alcançável. Então, não adianta o meu cliente chegar no escritório falando, eu quero ganhar R$1 milhão por ano, se ele ganha 1.000 por mês. Então, é importante ter essa consciência de se é alcançável naquele prazo, naquele tempo, e se o cliente está disposto a aguardar. Então, ter a consciência de ter uma meta alcançável faz com que o processo seja muito mais tranquilo, muito mais leve. Relevante, é importante você pensar se aquilo ali é relevante. Eu quero ir para a Lua. Tá, mas por quê? Tipo, o que isso traz de relevância para você? Eu quero viajar a todos os países. Tá, mas o que isso traz para você? Eu sou turista, eu sou turismólogo, enfim. Você tem uma profissão para aquilo ali, ok. Então, tem que ter consciência se é relevante para você. E tempo. É importante que a sua meta ela tenha dia, mês e ano para acontecer. Rafa, mas como que eu vou saber? Seguinte, são 2 pontos. 1, joga para o universo que ele devolve para você. 2, quando você coloca dia, mês e ano, é como se o seu cérebro estipulasse o prazo para você. Sabe a contagem regressiva que a gente usa no Stories do Instagram? É quase que aquilo. Então, você estipula que você quer casar até maio de 2022, é como se você e o seu noivo ficassem com aquilo já na sua cabeça até vocês marcarem a data. Então, é como se fosse inconsciente, mas, de certa forma, é um prazo para que você trabalhe dentro desse prazo, tá? Metas smartizadas. Então, meta específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Agora é hora de ir para o plano de ação, tá? Então, neste momento, você vai trazer para cada meta que você estipulou, tá? Então, você vai fazer o seguinte: metas smartizadas. Então, neste momento, você vai pegar todos os seus sonhos lá da Dream List e você vai transformar em metas. Então, você vai trazer detalhes, você vai mensurar, você vai ver se é alcançável, se é relevante, vai colocar dia, mês e ano para acontecer. Feito isso, a gente vai para o plano de ação. Para cada meta que você colocou lá, você vai estipular no mínimo 5 ações. Então, vamos supor que seja comprar uma casa. Então, primeiro, você vai começar a guardar dinheiro. Primeira ação. Segunda ação, você vai começar a procurar uma casa. Terceira ação, você vai entender como funciona o financiamento. Quarta ação, você vai, você vai contratar um arquiteto. Quinta ação, você vai comprar. Então, você vai estipular essas ações. E aí vai colocar quando que você vai fazer cada uma dessas ações, aonde, quem vai fazer, sempre tem que ser você, tá? Por que você vai fazer, como você vai fazer, e se isso vai te custar alguma coisa. Rafa, eu preciso montar o meu plano de ação? Experiência da Rafaela. Todas as vezes que eu trouxe para o plano de ação, eu tive muito mais certeza, eu sabia muito mais por onde eu ia, tive mais consciência, clareza para alcançar os meus objetivos. Então, eu tinha um passo a passo para chegar na minha meta. O que acontece muitas vezes? A pessoa tem um sonho, transforma em meta e deixa a vida me levar. Fica esperando que essa meta se realize. Então, você precisa agir. E o plano de ação, ele te traz essa ação. Ele faz com que você tenha essa consciência, com que você traga isso para a sua realidade, tá? Então, por isso que o plano de ação, ele é tão importante. Então, fica aqui a minha mensagem. Eu quero muito que você transforme todos os seus sonhos em metas e que você possa realizar cada um deles. Depende exclusivamente de você, da sua vontade, da sua dedicação, da sua persistência. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu fico à disposição para tirar as dúvidas de vocês pelo meu Instagram, tá? Então, você pode vir falar comigo, tanto pelo Instagram, enfim, pode vir conversar comigo que eu fico à disposição. Muito obrigada. Espero que tenha te ajudado. Espero que você consiga tirar suas metas do papel e transformar todos os seus sonhos em metas.